Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora do atual momento da pandemia no Brasil, aumento de casos no exterior, vacinação e novos medicamentos contra a Covid-19. Eu converso com Etel Maciel, que é pós-doutora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora Etel, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, eu acho que a gente pode falar em notícias bem melhores agora da pandemia. Nós tivemos alguns estados sem morte, inclusive o estado de São Paulo em 24 horas. É uma coisa que a gente não vê desde quando começou a pandemia, né? Vacinação avançando, a gente tem 56% da população totalmente imunizada, 73% pelo menos com a primeira dose. É isso que está fazendo diferença no Brasil nesse número, a gente não ter sofrido tanto com a variante Delta, tem essa questão da gama ter avançado muito no Brasil, como é que se explica? É multifatorial, Denise, isso exatamente o que você falou. Nós estamos também tentando compreender a entrada da variante Delta no Brasil. Ela já é uma variante que se espalhou bastante no Brasil, mas nós não tivemos os mesmos impactos que outros países tiveram. Então, há uma explicação dos grupos que estudam essa parte de virologia, de imunologia, que o fato de nós termos aquele impacto que foi muito grande da variante Gama, e nós ficamos ali no início de 2021, chegando, né, infelizmente, aquela marca de 4.000 óbitos, né, foi um momento muito difícil, mas o fato da competição entre as variantes, nesse momento, fez com que a Delta, de alguma forma, aí, não tivesse um impacto tão grande que outros países tiveram. É como se a gente tivesse tido um impacto anterior, né, por conta da Delta. Nós ficamos muito, muito ruim, enquanto outros países estavam melhores. E agora nós estamos vendo o avanço da vacinação, acho que você colocou muito bem, nós estamos colhendo os frutos de uma vacinação que começou lenta no Brasil, começou com muitos percalços, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar nós duas algumas vezes sobre isso e todos que te acompanham, e tivemos vários percalços no início. Não tínhamos vacina, mas felizmente tínhamos muitas pessoas querendo se vacinar. Acho que essa é a grande diferença do Brasil. A reportagem do jornal agora mostrou, né, alguns países que têm movimentos anti-vacina que, infelizmente, já consolidados. Aqui no Brasil, esse movimento ele é muito pequeno e nós temos uma cultura de vacinação, né, Denise? Nós temos, assim, o nosso Programa Nacional de Imunização, o nosso Zé Gotinha, o nosso programa de vacinação no Brasil, ele é muito respeitado, as pessoas têm confiança. Então, tudo isso que foi construído ao longo aí de mais de 40 anos no Brasil, nesse momento fez diferença. Então, as pessoas responderam, elas já estão habituadas a ir na unidade de saúde, a receber a vacina, né, naquela unidade de saúde específica. Então, há uma confiança nesse serviço de vacinação no Brasil que possibilitou com que a gente acelerasse. E o estado de São Paulo, né, agora com 70% de vacinação de 2 doses. Então, isso é muito importante. Agora a gente ainda vê muita gente resistindo a não se vacinar. Houve inclusive ameaças à Anvisa com a possibilidade de crianças serem vacinadas, o que já foi autorizado nos Estados Unidos a partir dos 5 anos, dos 5 até os 12 anos, não é? Mas os dirigentes da Anvisa sendo ameaçados em relação a isso. E esses números comprovam, não é, que é importante a vacinação, mas tem muita gente contra também que se exija a vacinação em determinados locais, aquele passaporte da vacina. Como é que a senhora vê essa discussão, já que os números mostram que é exatamente isso, vacina é importante? Então, Denise, aqui no Brasil, a vacinação é obrigatória. A gente não tem essa discussão, ela é inócua, porque a nossa Constituição já diz isso, a vacinação ela é obrigatória. É claro que ninguém vai ser arrastado de casa para se vacinar. A vacinação ela é obrigatória porque a gente coloca condicionalidades. Para você se matricular seu filho na escola, você tem que apresentar
o cartão de vacina com a vacina completa. Então, isso é o que acontece. Para você fazer, por exemplo, entrar no Exército, nas Forças Armadas, você precisa estar com o seu cartão de vacina completo. Então, isso já existe para você prestar concurso, para você assumir um cargo, né, num serviço público, num concurso, você precisa de ter o seu cartão de vacina completo. Então, isso é um ponto pacífico. Outros países, o que nós estamos observando agora é que países que não têm essa obrigatoriedade de vacinação estão agora tendo que colocar, Denise, essa obrigatoriedade. Porque o que está acontecendo nos outros países que a gente está observando? Que não é um problema de falta de vacinas, é um problema que as pessoas não estão indo se vacinar. E isso está fazendo com que a pandemia permaneça. O vírus continue sendo transmitido e essas pessoas adoecendo e ainda lotando o serviço de saúde. Então, é uma pandemia de não vacinados e isso é muito preocupante porque impacta todos nós. Inclusive Singapura está anunciando que não vai dar tratamento público para quem não estiver vacinado e contrair a doença. É uma forma de induzir mesmo, vai ficar sem essa assistência pública. Agora vamos falar de medicamentos, eu estou até olhando os nomes que surgiram, novidades aí nos últimos dias, pílulas da Merck, da Pfizer, o Regeneron também entrou nisso, tem o MSD, são para tratamento para evitar uma gravidade da doença, é isso? Isso. Então, Denise, quando a gente está falando em doenças infecciosas, é ideal que a gente tenha as duas coisas. A vacina, para fazer uma estratégia coletiva, impedir o vírus de ser transmitido de uma pessoa para outra, a gente diminui a circulação do vírus na população e é uma estratégia para a gente prevenir a doença, impedir o vírus de circular. Mas algumas pessoas, mesmo vacinadas, elas podem desenvolver a doença e para essas pessoas é muito importante que a gente tenha tratamento. Então, em doenças infecciosas, idealmente, a gente tem vacina para prevenção e tratamento para tratar depois que a pessoa tem a doença, né, se infecta e apresenta a doença. Então, agora nós já temos esses medicamentos que foram aprovados em agências regulatórias de outros países, chegando aqui no Brasil também para serem aprovados. O da Merck já foi aprovado aqui, né, o da MSD. Então, assim, nós já temos medicamentos que estão aprovados e que podem, então, ser utilizados. E vai ser muito importante para a nossa estratégia ter as duas coisas, Denise, a vacina e o medicamento. Lembrando que eles não são equivalentes, eles se complementam, eles são administrados, né, utilizados como estratégias diferentes, em momentos diferentes da doença. Um antes da gente adoecer e outro depois que a gente adoece. Exatamente, melhor é não adoecer. Agora, tem diferença, por exemplo, quem está vacinado conviver com alguém que não tomou a vacina e se expõe a um risco maior? Porque muita gente fala, eu tenho o direito de não me vacinar e não quer que se exija aí o comprovante de vacinação. Mas essa pessoa pode colocar os outros em risco? Com certeza. É por isso que a gente precisa compreender que uma pessoa não vacinada coloca em risco todos nós. Ela vai mantendo o vírus circulando, o vírus sendo transmitido. E eu gostei muito, Denise, de uma metáfora que um político americano utilizou, que eu acho que é importante para a gente entender estratégias de saúde pública, estratégias coletivas. É como se alguém dissesse assim, eu tenho o direito de beber e sair dirigindo o meu carro. Não, você não tem esse direito. Porque quando você faz isso, você coloca em risco a vida de outros. Então, quando nós estamos pensando em saúde pública, em estratégias coletivas, nós precisamos compreender que a nossa ação pode impactar a outra pessoa. E é assim no caso da vacinação. Se eu não estou vacinado, eu represento uma ameaça para as pessoas que estão vacinadas. E por isso é importante que todos se vacinem.
Agora, os negacionistas aí que tratam a vacina com preocupação, tentando criar aí fantasmas de que corre risco, eles alegam, por exemplo, que na prática que se está percebendo e conferindo qual que é o grau de imunidade garantido pelas vacinas. Daí a necessidade de terceira dose para os mais idosos, quem trabalha na área médica também está tomando, quem tem comorbidades vai entrar também nisso. Na prática é o que está acontecendo, mas não há risco na vacina. Não há risco da vacina, nós já estamos mais do que seguros que a vacina, ela está sendo responsável por essa diminuição importante do número de casos e de óbitos, não só no nosso país, como globalmente. Nós também, Denise, nesse momento já sabemos que é importante sempre a gente dizer isso, é um vírus novo, nós estamos aprendendo com ele. Então, o fato agora da gente estar dando uma dose adicional, nós estarmos planejando, muito possivelmente que 2022, todas as outras pessoas precisem de uma dose de reforço, a gente ainda está aprendendo, porque o vírus é novo, o vírus faz mutações, está fazendo mutações, a gente não quer que ele faça mais, mutações que possam colocar em risco a nossa estratégia de vacina, né? Mas é possível, principalmente com essas pessoas não vacinadas, que surjam novas variantes que podem colocar, inclusive, nós que estamos vacinados em risco por conta das mutações. E aí, Denise, a gente vai precisar, por exemplo, reformular vacinas. Então, tudo isso está no horizonte da ciência. O que, se o vírus fizer mutações que escapem da vacina, nós precisaremos remodelar as vacinas. E aí vai acontecer muito semelhante com a vacina da gripe, que a gente tem que tomar a vacina, mas a vacina desse ano é diferente da vacina do ano passado, porque é uma remodelagem nos vírus que estão circulando nesse ano. Então, pode ser que isso também aconteça, se a gente tiver variantes que escapem a vacina. Então, é um vírus novo, nós estamos monitorando à medida que as coisas vão acontecendo e a ciência tem sido muito rápida, Denise, para responder às mudanças que o vírus, que a doença está fazendo. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, dar esse crédito, ir seguindo tudo que está acontecendo e ir remodelando as nossas estratégias à medida que o vírus também vai mudando. O vírus evolui e a gente precisa também mudar, de acordo com ele. Nesse ritmo, podemos talvez nos livrar da máscara no ano que vem? Então, eu acredito que quando a gente tiver um percentual maior de pessoas vacinadas, e aí eu avalio que o critério que São Paulo está adotando tem sido, no meu entender, assim, é o melhor critério, colocar como 90% de pessoas vacinadas com o esquema completo, com as 2 doses, e 90% daqueles que precisam da dose de reforço, também terem essa vacina, essa dose de reforço, seria aí um parâmetro para a gente poder avaliar essa flexibilização da máscara. Perfeito. Mas a gente vai precisar ir avaliando e aprendendo, no meio do caminho. É isso, ouvimos Etel Maciel, que é pós-doutora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Denise. Boa noite a todos. Com vocês.